se portar, se conduzir, faz o que diz a Bíblia, faz o que diz a mensagem, e tu vai receber a vida eterna. Mas ele disse, ele sabia no coração dele que isso não era tudo. Aí Jesus diz, bom, se tu quer ser perfeito, como diz o irmão Felipe que Jesus falou, vai e vende tudo que tem e dá aos pobres e me segue. E ele não conseguiu isso. Porque daí diversos fatores, nós sabemos a vida dele e tudo mais. Mas a questão é que, veja bem, ele disse que ele amava Deus e ele disse, eu fiz isso desde a minha mocidade, eu guardei os mandamentos, eu cumpro isso, então eu amo Deus. Ele disse que amava Deus. Ele afirmava e ele dizia, não, eu amo a Deus porque eu obedeço os mandamentos. Bom, quando Jesus veio na terra e estava pregando, ele disse uma grande coisa, que ele disse que a obediência total à palavra dá direito ao Espírito Santo. E essa parte de obediência total à palavra, aí entra no que um ponto que eu vejo que o irmão Felipe está falando, não é o conhecimento de saber o que fazer, mas sim o que fazer. Então não é a teoria do conhecimento, o que eu tenho que fazer, mas realmente a praticar. Porque Jesus disse, obediência total, então é algo que nós temos que fazer, tem que praticar, tem que atuar, tem que efetuar. É algo, não tem como você crer em certas coisas do passado, em profecias, ou eventos futuros, ou eventos presentes, mas é algo que tu tem que fazer. E o fazer é o que dá esse direito. E o jovem rico perguntou para Jesus o que ele faria para herdar a vida eterna, e Jesus disse, vai e faça isso. Ele disse, eu guardo os mandamentos desde a minha mocidade, eu faço isso, eu faço aquilo, eu amo Deus. Ele podia dizer para qualquer um, eu amo Deus. Bom, Jesus disse, a obediência total dá o direito ao Espírito Santo. Ele disse, aquele que me ama, me obedece. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, eu faço isso, eu te amo, entrará no reino de Deus. Isso é fato. Mas aquele que faz a vontade do Pai. Correto? E ali Jesus estava dizendo, então, vai e faz isso. Porque se tu crê que eu estou falando é a verdade, então você vai fazer. Correto? E um dos grandes mandamentos que Jesus disse, a essência do mandamento, que é o que eu vejo, que muitos não conhecem, que eles têm o conhecimento do que é os mandamentos, do que é a mensagem, do que é a palavra, mas a essência mesmo, não tem. Não tem. Infelizmente não tem, não existe. Porque, como disse Jesus, né, o mandamento de Deus se depreende em duas coisas. Amar a Deus acima de tudo e amar teu próximo. Mas também diz nas mensagens, como é que tu vai amar a Deus se não amar teu próximo? Se tu não ama nem o que tu vê, como é que tu vai amar aquilo que tu não vê? Então as duas coisas estão interligadas, resumindo, não tem como separar uma coisa da outra. Um é a Deus e um é teus irmãos. Porque teus irmãos são a imagem e a semelhança de Deus. E se tu faz para teus irmãos, então tu tá fazendo para Deus. Porque Deus está nos teus irmãos. Não tem como separar isso, não existe. É impossível, é duas coisas insolúveis. Tu dizer que ama a Deus, mas não ama teu próximo. Se Deus está no teu próximo. Então Jesus disse, olha, vai e faz isso. Aí Jesus provou para ele que ele não amava Deus. Porque um dos mandamentos é ama teu próximo como ama a ti mesmo, como tu ama a Deus. Então se tu tá amando teu próximo, tu tá amando Deus. Porque Deus diz para ti amar teu próximo. Vocês estão entendendo? E ele não conseguia fazer isso pro seu próximo, pro seu irmão. Se ele não conseguia fazer isso pro seu irmão, então ele estava mostrando que ele não amava Deus. Porque Deus diz para ele fazer pro seu irmão. Então ele estava sendo um incrédulo voluntário, Jesus estava provando para ele que ele não ama Deus coisa nenhuma na essência. Ele amava até certa parte, mas tudo ele não amava. Porque como diz o irmão Felipe, abandona tudo, uma vontade para fazer algo maior, de alguém maior, já prova que não consegue. E por mais que a gente fale e diga isso, na nossa prova nós somos, durante esse ano a gente foi confrontado e a gente mostra que nós não amamos Deus acima de tudo. Não adianta dizer, não adianta falar, não é para mostrar para os outros, não existe propaganda, deixa o marketing, a propaganda de lado, não serve para nada. A gente vai ver, no fundo do coração a gente vai dizer, realmente eu não consigo. Uma hora para outra a gente vai mostrar para nós mesmos que a gente não consegue. Não adianta. Então, uma das coisas que eu fiquei meditando e pensando, essa incredulidade voluntária. Então você vê que ele mesmo não amava Deus, porque ele não amava o próximo. Então ele dizia que amava Deus, mas se não amava seu próximo, não amava Deus. Tá conseguindo entender? E de uma das coisas que eu fiquei pensando nesse sentido sobre isso, mas o que eu queria era falar para vocês um pouco olhando sobre tudo isso, sobre essa incredulidade, que está no capítulo 12, se vocês quiserem acompanhar alguma coisa, que fala sobre em Gênesis, capítulo 12 de Êxodo, quando fala da Páscoa, a instituição da primeira Páscoa, que é um assunto que eu gosto, extraído da mensagem O Sinal, que é um tema sempre atual. Pode falar de Páscoa, onde os pregadores, pastores falam muito dessa mensagem,
sobre a Páscoa, mas o que eu gostaria era de mostrar algo aqui que eu achei interessante meditando na mensagem do irmão Brana, porque fala assim no versículo 1: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. E aqui nós sabemos como é que ele institui a Páscoa. Então, ali estava terminando um ano e dando início a outro ano. Nós estamos no último mês, o último dia do velho ano para o início do novo ano. Não estou dizendo que vai ser assim, tá bom? Mas apenas porque eu escolhi isso aqui para falar sobre isso. Veja bem, muita coisa aconteceu naquele último ano da vida deles. E Deus apareceu para eles e disse, ó, a partir de agora vai ser o início do ano. O princípio de uma nova vida, o princípio de novas atitudes, o princípio de tudo. As coisas que vocês fizeram até aqui, vocês vão deixar de lado. E o irmão Brana sempre fala no dia de Natal, no Ano Novo, que as pessoas fazem propósito, e é mais uma página virada, e diz, eu vou esquecer as velhas atitudes, eu vou esquecer tudo, e uma nova vida. Mas passa um dia, 2 dias, uma semana, você vê que as velhas páginas voltam de novo. Não adianta. E é assim que a gente viu que o povo que saiu do Egito, passou pouco tempo, começaram a ter os mesmos hábitos que já estavam no deserto quando tinham saído. Então você vê que eles não esqueceram coisa nenhuma, só viraram uma página. Mas os verdadeiros crentes, eles realmente pegaram aquela página velha e rasgaram. Não quero mais isso mesmo, só me trouxe desgosto. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é que quando foi estabelecido a primeira Páscoa, foi um ano diferente na vida deles. Foi um ano de sofrimento, foi um ano onde eles viram realmente, assim, vamos dizer, mais perto do poder de Deus do que eles já tinham visto até agora. Eles só tinham ouvido falar, eles eram cumpridores das leis, conheciam a palavra desde Abraão e tudo mais, como é que Deus fez. Mas onde eles conseguiram ver na prática foi aquele ano. E aquele ano da vida deles foi um ano totalmente diferente. A mesma coisa nós no ano passado, eu vejo que esse ano foi um ano dificilzinho. Mas como diz o pastor, e eu penso assim, isso foi só aquecimento. É a verdade, é a realidade. Nós estamos ainda muito confortável. Não que eu quero. Ninguém quer agonia, ninguém quer sofrimento. Eu não quero. Mas eu quero ir embora. E se tiver que ir embora, tiver que sofrer, não tem outra coisa que fazer. Tem que passar. Mas Deus prometeu dar graça. E eu não quero sofrimento para nenhum de vocês. Mas, infelizmente, a gente sabe que tudo vai apertar. Não tem... É bíblico. Mas quando eu estava olhando aqui a mensagem do irmão Brana, eu não trouxe a mensagem, o sinal, só uns tópicos aqui, que muita coisa aconteceu naquela última instituição da Páscoa daquele último ano. Uma das coisas é que eles tinham contato, vamos dizer assim, estavam na terra do deserto, do Egito, e eles estavam tendo os velhos companheirismos, as velhas irmandades, a saúde estava boa, vamos dizer assim, o emprego estava bom, a situação econômica. A gente sabe que durante aquele ano a coisa começou a apertar. O faraó começou a apertar. A recessão econômica começou a aumentar. O desemprego começou a aumentar. Fazer eles trabalhar mais. Fazer eles se dedicar mais. O império do Egito. Fazer eles buscar menos Deus. Entretenimento altíssimo. Cada vez para eles afastar mais de Deus. Era um plano satânico, era um plano diabólico. O suprimento de comida estava sendo cortado. Era tudo para que eles ficassem fora do seu Deus. Aí a gente começou a ver as pragas caindo. Aí Deus, para libertar, trouxe um libertador e falou para eles, mandou Moisés e Arão, trouxe a mensagem. As pragas começaram a cair. Nós estamos aí vendo isso aí, isso é só o começo. Se isso é proposital ou não, não é o caso. E deixa o povo agitado. E eles sabiam que eles estavam saindo. Porque Moisés tinha dito para eles, que nos últimos dias... Nos últimos tempos, Deus vai começar a mandar as pragas aqui. E começou 1 praga, 2 pragas, 3 pragas, 4 pragas. Eles nunca saberiam quando é que viria a última praga. Porque Moisés não disse, depois da manhã vai vir a terceira. Vocês esperem um pouco, depois vai vir a quarta. Vocês esperem, vai passar, vai vir a quinta. E foi vindo a quinta, foi vindo a sexta, foi vindo a sétima, a 8ª, a 9ª e a 10ª. De maneira que Moisés estabeleceu um padrão para eles. Que eles deveriam estar prontos para qualquer hora eles serem libertos. Eles deviam estar em constante oração, em dedicação a Deus para ir embora dali. Porque ele disse, os opressores de vocês vão deixar vocês. Mas eles nunca sabiam quando é que ia ser o dia. Até que foi instituído, então, a última praga. Deus disse, a última Páscoa, a última ceia de vocês, e vocês vão embora. E deu todas as coordenadas, como é que ia ser, tal dia, tal hora. Mas o que me chama a atenção
é que se você lê nessa mensagem o sinal, quando foi instituído, Deus disse, ó, essa vai ser a instituição da primeira Páscoa, e vocês vão fazer uma ceia. Vocês vão matar um cordeiro, um cabrito. E aquela ceia, o que é uma ceia? É uma janta, é um jantar, é um alimento, é algo assim, uma janta especial, vamos dizer assim, ela é diferente. Vamos cear. Eles nunca imaginaram que aquela ceia deles seria a última ceia de um tempo e talvez o marco de outra. Nós não sabemos, hoje é uma Santa Ceia aqui, é o último ano. E aquela ceia deles foi uma ceia totalmente diferente do que eles tinham ceado até então. Eles nunca pensaram que comer aquele cordeiro ou aquele cabrito, como foi instituído ali, teria um gosto especial, diferente. Porque quantas vezes eles comeram em comunhão com os outros irmãos, vamos trazer para o nosso tempo aqui, a irmandade entre os irmãos, a tribo tal, tendo comunhão com a tribo de Aser, os irmãos da tribo de Judá, tendo companheirismo com os da tribo de Levi, e cada um sua família, aquele companheirismo maravilhoso entre os irmãos, mesmo através da opressão dos tempos do Egito, antes das pragas caírem. Se visitavam, ainda tinham uma condição econômica boa, ainda a saúde estava boa, mas a coisa estava apertando. Mas eles tinham o direito de ir e vir. Então, quantas vezes, você imagina assim, quantas vezes eles não cearam entre eles? Quantas vezes eles não comeram um cabrito? Quantas vezes eles não comeram um cordeiro? Quantas vezes eles foram, trazendo para o nosso tempo, comer a palavra e pregação. Às vezes um ia na igreja do outro. Ah, vou ter companheirismo com o pastor tal. Vou lá passar a vigília. Porque essa pelo menos é o que eu vejo, que durante esse tempo, desse 2020, está sendo diferente de todas as outras que vocês tiveram até agora. Muitos pastores têm comunhão com os outros pastores, as igrejas se unem, até o ano passado era assim, aqueles que poderiam ir, às vezes uns passavam com a sua própria igreja, às vezes não, tinha uma festa de final de ano, tinha uma confraternização. Mas nessa ceia aqui da última, eles não tiveram mais isso. Eles acabaram com aquela... ficou uma coisa muito mais pessoal, uma coisa mais familiar, até porque a Bíblia diz, e Deus disse aqui, que eles deveriam comer, eles deveriam estar na sua casa, família com a sua família, filhos com seus irmãos. Era que cada família tivesse junto com a sua família, com o seu pai e com a sua mãe. Então, quantas ceias eu estou tentando mostrar para vocês que eles não passaram junto com outras irmandades, com outros pais, com outras mães, com outras igrejas, mas eles deveriam estar debaixo daquilo.